noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Eu estou com um pouco de dificuldade ainda aqui na minha voz. Feliz com o Senhor. Hoje o encerramento, né? Semana passada foi adiada. O encerramento da campanha por motivo de eu não estar bem de saúde. E então por isso foi adiado para hoje. Mas eu creio que tudo, o Senhor tem um propósito, o Senhor, tudo abaixo do céu tem um propósito determinado, e eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Paz, Gilmar. Paz, pastora, boa noite. Já quero passar aqui a palavra para a senhora, que eu também quero ser ministrado. Estou com sede, com fome de ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Deus Deus de usar e entregue tudo que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Antes de mais nada, paz a todos, boa noite. Estou feliz de poder fazer parte desse projeto tão abençoado do nosso amado irmão Gilmar, que Deus tem colocado no coração dele. Eu sei quanto é importante e quanto é árduo também, porque a gente faz com muito amor, mas a gente sabe que por trás de tudo isso existe um mundo espiritual, né, que faz de tudo para nos paralisar, mas quem está conosco é bem maior. Amém. E a minha oração é que para que você fique 100% recuperado, a sua voz, a sua saúde, porque você é um instrumento de valor nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Todos os irmãos que vão ter acesso a essa live, seja agora no ao vivo, seja depois, que a presença de Jesus alcance cada coração. Eu louvo a Deus por cada participante, cada palavra que foi ministrada, tenho certeza que ela atingiu o objetivo, o destino para o qual ela foi liberada, porque nenhuma palavra do Senhor Jesus, ela volta vazia, né? Ela tem o seu destino certo, e por isso que nós continuamos semeando, porque essa é a palavra da verdade, a palavra que transforma as vidas. E hoje, no encerramento dessa campanha, Quebrando as Prisões, que está lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 26 ao 28, que eu vou ler aqui, diz assim, ó, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, todos estamos aqui. Então, Paulo foi preso ali junto com seu amigo, semeando a palavra de Deus, fazendo coisas boas. Ele não estava fazendo nada de errado, estava fazendo as coisas certas. E aí que a gente observa que mesmo quando nós estamos fazendo as coisas certas, muitas vezes vem sobre nós situações que tentam nos paralisar, né? Nos deixar sem nenhuma mobilidade, porque é isso que a prisão faz, ela tira a sua mobilidade, ela tira a sua perspectiva, e é isso que eles fizeram com Paulo, depois que Paulo estava anunciando a palavra de Deus, estava ali, orou por a moça foi liberta, e tantas coisas Deus estava fazendo através da vida de Paulo, de Silas e dos apóstolos, e tantos deles foram presos injustamente por falar a verdade, por pregar o amor e a vida. E Paulo se encontra nessa situação, porém, é algo que ficou muito claro no meu coração, pedi a Deus uma palavra para hoje, viu, Gilmar? E algo que ficou muito claro no meu coração é que quando a gente observa os personagens da Bíblia, a gente vai perceber que vários deles foram presos, sim ou não? Sim. Vários, né? Só Todos que eles, aí eu né? fui ver, que nem eu até marquei aqui, ó, Daniel, Paulo, Pedro, Tiago, João José. Batista, o próprio José. Jesus, José. Então, tantos deles foram presos e eles tinham algo em comum, todos eles foram presos injustamente, eles não tinham cometido nenhum delito, eles que inventavam ali para poder aprisionar nossos irmãos, para poder inventar calúnia, difamação, e alguns deles foram espancados, torturados, e passaram até por alguns momentos de constrangimento, como o próprio Paulo e Silas nessa ocasião desse capítulo, que até as roupas, a Bíblia vai falar que tiraram deles, fazendo com que eles passassem vergonhas. Então a gente aí eu comecei a perceber que tinha algo em comum entre eles. E o que era comum é que mesmo eles estando presos em alguns momentos, eles na verdade eles eram livres. Então, os prisioneiros que eram livres, eles tentavam de todas as formas deixar eles presos, mas eles não conseguiam. Porque quando a gente é livre em Deus, não existe cadeias, não existem prisões que possam impedir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas também, tanto nas nossas vidas como através das nossas vidas.
E Paulo e Silas, eles eram prisioneiros livres. Então, as algemas, os grilhões, os açoites, nada disso foi suficiente para calar a voz desses dois homens de Deus. E a gente observa o que aconteceu. Nossa, foi movido toda uma estrutura por causa dos dois. Terremoto, e é porta que se abre. E o interessante que eu vi que algumas pessoas já pregou sobre o texto, estão usando bastante o texto mesmo para falar, é que quando há uma libertação na vida de alguém, essa libertação não fica só para aquela pessoa, alcança outras pessoas, porque as portas foram abertas para todos. Então, por isso que é tão importante nós recebermos dessa libertação nos nossos corações. E a maior prisão, que foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração, que ele quer tirar das nossas vidas, não é nem tanto a prisão externa, que prende as mãos ou os pés, e que prende também a nossa estrutura como corpo, o ser humano, mas é a prisão que quer prender a nossa alma. Porque essa prisão que tenta nos prender, é essa que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar. Porque, embora o mundo queira nos aprisionar, Jesus quer que a gente seja livre. Livre para tomar as decisões corretas, livre em Deus, para acreditar nas promessas, na sua palavra. E mesmo quando, que nem você hoje, né, a gente não está muito bem de saúde, e o nosso corpo está limitado, mesmo assim, nós sabemos que nós somos livres em Deus, mesmo muitas vezes debilitado, como Paulo ficou diversas vezes machucado, sem esperança, sem amigos, sem recurso, sem família por perto, mas Paulo estava livre. Então, a cadeia maior que nós não podemos jamais permitir que ela nos aprisione é a cadeia da nossa alma. Pode até aprisionar o nosso corpo. Esse dia eu estava pregando na igreja, lá no sul de Minas, eu falei, pode até tampar o nosso sorriso, pode até tentar vedar a nossa boca como a máscara que estamos usando, mas ninguém pode vedar a nossa adoração e a nossa voz, porque mesmo cobertos, nós continuamos adorando e proclamando que Jesus é o Senhor, é o Rei dos Reis, e é Ele que tem vitória para dar, tanto para as nossas vidas quanto para as nossas famílias. Então, quando nós estamos alcançados pelo amor de Deus, tudo tem um propósito. Tinha um propósito de Paulo entrar naquela prisão. Havia um propósito. Ele foi ali com propósito, porque os servos de Deus, eles não vivem sem propósito. E você mesmo, Gilmar, já falou que tudo tem um propósito. Às vezes a gente não entende, né, os planos de Deus, a vontade de Deus, porque a gente não precisa mesmo entender, a gente só precisa confiar que os planos de Deus são maiores que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então é isso que Deus estava fazendo na vida de Paulo e Silas. Talvez eles ficaram até indignados. Puxa, nós estamos pregando, nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos em viagem missionária, fazendo e levando o reino, estamos sofrendo. Só que Deus tinha um propósito ali dentro daquela penitenciária. Havia pessoas que precisavam conhecer o Deus que Paulo servia e eles estavam presos lá. Então, por causa, às vezes, de uma, duas, três, quatro pessoas que precisam ouvir a palavra, Deus nos coloca em determinada situação que a gente não entende. Mas é por causa dessa situação que a gente vai conseguir levar a palavra de Deus. E depois, no desenrolar de toda a história, a gente percebe que o carcereiro, ele teve, né, esse encontro com Deus, quando ele percebe que tudo ali estava tudo perdido e ele estava ali para guardar a vida de Paulo e Silas. E aí houve o terremoto, ele achou que todo mundo fugiu, ficou desesperado, tentou se matar. E Paulo, não, tá todo mundo aqui, fica tranquilo. E aí ele vai querer saber sobre esse Deus, sobre algo extraordinário que aconteceu ali, e vai levar Paulo para sua casa, vai cuidar de Paulo, Paulo vai falar do amor de Deus, a família desse carcereiro vai ser salva. Então, para tudo que acontece nas nossas vidas, existe um propósito. Existe um propósito maior, essa campanha tem um propósito maior, né? A sua vida, Gilmar, tem um propósito maior. E tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito maior, além daquilo que a gente pode imaginar. Eles tiveram algumas atitudes ali, naquele lugar. Aí a Bíblia vai falar lá no 25 que perto da meia-noite eles começam a cantar. Antes que o dia decline, eles já começaram, antes que o dia se encerrasse, eles já começavam a adorar, a cantar e a clamar e a buscar a Deus. E é nesse exato momento que a gente precisa entender que antes que as coisas mudem, a gente, mesmo no momento de turbulência, a gente pode começar a clamar e adorar a Deus. Eles tiveram essa atitude. Aí a gente já falou que as portas foram abertas, houve um terremoto, muitas pessoas foram alcançadas, viram, né, o grande amor de Deus ali, conheceram o poder de Deus e o poder da oração. Então a gente vai aprendendo com esses dois homens de Deus que existem segredos na caminhada com Jesus. E eles são tão básicos e tão simples, mas a gente negligencia muitas vezes.
que é o segredo da oração e o segredo da adoração. E o segredo de uma vida cheia da presença de Deus. Isso muda tudo. Isso não existe mesmo. Prisões que possam deter uma pessoa que tem um coração em Deus, um coração de adorador, um coração de uma pessoa que quer fazer sempre o melhor para Deus. Elas estão livres para ir e vir, mas elas não conseguem romper. Elas não conseguem vencer. Vencer quem? Vencer a si mesmo. Vencer a limitação, vencer os problemas da vida. E as pessoas estão sucumbindo e estão ficando presas dentro delas mesmas. Não tem grilhão, agora não tem mais grilhão, não tem algema, não tem tortura, mas mesmo assim a gente percebe quantas pessoas, né, Gilmar, estão vivendo uma vida presa. Não consegue romper, não consegue ser feliz, não consegue acreditar no amanhã. E essa tem sido a luta da igreja nesses últimos momentos na Terra. É fazer as pessoas se apegar novamente à palavra de Deus, se apegar novamente ao que Deus está falando, porque a Bíblia vai falar assim, que a gente tem que estar atento ao que o Espírito diz à igreja. E o Espírito está falando que Jesus está próximo e a gente precisa guardar o nosso coração. Olha só o que diz lá em Marcos 8, 36. Eu separei esses dois versículos aqui, que é basicamente o que Deus colocou no meu coração para a gente estar falando nessa noite. Ó, Marcos 8, 36. O que a gente deve temer? O que a gente deve se preocupar? Qual que deve ser a nossa oração esses últimos dias? É isso aqui, ó. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, assim, a maior preocupação que nós devemos ter nesses últimos dias, Gilmar, precisa ser com a nossa alma. Quantas pessoas estão sem rumo, sem direção, e cristãos e outras pessoas que conhecem a Deus, a palavra de Deus, e elas estão sem esperança, elas estão querendo ganhar o mundo, mas estão perdendo a sua alma. E foi totalmente o oposto que Paulo e Silas queriam. Eles não estavam preocupados em ganhar o mundo, eles estavam preocupados em ganhar as almas para Jesus. E a gente precisa cuidar da nossa alma, cuidar do nosso coração, cuidar das pessoas que estão perto de nós, para que nenhum se perca, para que a gente possa prosseguir, avançar e ser livres no nosso coração e na nossa alma e nas nossas decisões. Lá também, em Mateus 10, 28, vai falar outra coisa importante sobre prisão na alma, que é essa que o Espírito Santo quer quebrar nessa noite. Mateus 10, 28 diz assim, ó. 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, o que deve preocupar a nossa mente, o nosso coração? É se de fato a nossa alma nós estamos alimentando ela com as coisas de Deus. Porque ainda que Paulo e Silas fossem mortos, vamos dizer assim, naquele dia dessa prisão, eles estariam livres, eles estariam em Deus. Então eles não temiam os açoites, eles não temiam nada. É tão verdade que num momento de maior, talvez, angústia e dor, o que eles fizeram? Eles começaram a orar e a cantar. Começaram a adorar. E Deus se moveu. Por quê? Porque quando a gente se volta para Deus, certamente Deus se volta para nós. Quando nós somos livres em Deus, não existe nada que possa impedir a nossa marcha. Não é falta de tempo, não é falta de recurso, não é falta de porta aberta, porque tudo isso Deus pode fazer por nós. O que Deus está observando nesses últimos dias? É o que está nos prendendo. E o que está prendendo muita gente, infelizmente, é triste falar isso como serva de Deus, o que está prendendo muita gente é o emocional. É a questão da alma, é a questão da sede das emoções. Porque quando a Bíblia vai falar sobre coração, a gente sabe que ela está falando sobre a nossa mente. E a gente está vivendo um momento que as mentes estão sobrecarregadas. As pessoas, elas dizem com a boca que acreditam em Deus, mas as suas atitudes e os seus passos falam totalmente contrário. Você percebe, ô Gilmar, que eles estão presos, envergonhados publicamente, eles foram açoitados, né? Geralmente era 40 menos 1, que dá 39 chibatadas em cada um, né? Uma tortura. E no momento de maior agonia, o que é que eles fazem? A gente sempre fala isso, mas é bom ressaltar. O que é que eles fazem? Vou deixar você falar só essas duas palavrinhas, Gilmar, porque eu sei que você está poupando a voz. Mas eles fizeram duas coisas que eu sei que estão falando bastante na live. Dois segredinhos. O que foi, Gilmar? Eles adorou. Nós somos livres. O apóstolo Paulo e Silas estão lá, mas eles não estavam presos, eles estavam livres. Porque o preso está cantando, o preso está adorando, o preso está exaltando a Deus. Porque as prisões na nossa vida, elas são momentâneas e passageiras. Paulo vai falar sobre isso. As nossas tribulações são leves e momentâneas.
mas elas produzem para nós um peso de glória. E aí, eu sou uma presa livre ou sou uma presa presa? Não, nós somos presos no amor de Deus. Então, nós somos livres para adorar a Deus. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Eles podem prender até a circunstância da sua vida. Você pode estar olhando para o lado e se sentindo aprisionado, mas eles não podem prender a sua voz de adorador, o seu joelho de intercessor, aquela pessoa que acredita na palavra de Deus. Então, hoje é noite da gente pegar esse resumo desses homens aqui e de todos os outros, como o próprio Gilmar citou também, José, justamente também vendido pelos seus irmãos, mas Deus tinha um propósito. Porque a prisão na vida daqueles que servem a Deus tem propósito. E tinha um propósito. José precisava ser preso. Porque tinha lá o copeiro, tinha lá o padeiro que precisava conhecer José. Então, essa prisão que muitas vezes Deus nos coloca tem um propósito. Nós não estamos nela à toa. Tem um propósito. Como que você vai falar do amor de Deus para uma pessoa que está passando por algo que você já passou, se você não tivesse passado? Como que você vai falar acerca de um determinado assunto que você não sabe? Você não tem experiência para isso. Então Deus colocou José lá porque José ele foi usado naquela prisão e a Bíblia fala que na onde ele ia, Deus abençoava. E assim na sua vida. Pode vir prisão, pode vir grilhão, né? Pode vir momento difícil, escassez, muitas vezes enfermidade, mas maior é o que está conosco e sempre o Senhor tem um propósito. A gente não entende, é verdade. A gente não entende. Porque os propósitos dói, né, Gilmar? Não é bom passar. Ô, pastora, muitas das vezes a gente esquece do processo também, né? Do processo, né? Para ver todas essas pessoas que a senhora falou, para ter a vitória e ser vitorioso, chegar no final, para que hoje a gente viva e fale dessas histórias que passou, mas para ele chegar ao topo e ter sua vitória garantida e o determinado tempo de Deus na vida deles, teve um processo, né? Isso. Tem que ter o processo né, para a gente poder crescer. Que Deus não entrega nada na mão de ninguém que não esteja preparado para lidar com aquilo. E eu costumo dizer que a gente só cresce nos momentos de adversidade mesmo, porque os momentos de alegria, os momentos de bonança, os momentos de fartura, dificilmente a gente cresce. A gente vive aquele momento, a gente se alegra, mas você quer ver crescer, você quer ver. Até a Bíblia vai falar, é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Por quê? Porque no momento da luta, do luto, da adversidade, da dor, você reflete. E é nesse momento, como Jesus estava lá no Getsemane, na prensa do óleo, que ali está sendo extraído da gente o que a gente tem dentro da gente. Então, quando você está num momento que você se sente totalmente espremido, porque é assim que a gente se sente muitas vezes, que a gente pensa assim, meu Deus, e agora? Agora eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir. É nesse momento que dentro de nós vai exalar o que de fato existe. Foi o que aconteceu com esses dois homens. Na hora que a pressão apertou, o que saiu deles? Saiu adoração. Então, essa pergunta a gente tem que se fazer. Quando aperta, o negócio fica sem saída, o que sai de mim? O que sai dos meus lábios? O que sai da minha vida? Porque todos percebiam na vida desses tantos homens que a gente citou, até o Gilmar também falou dos processos, é que saíam coisas boas. Jesus, no auge da dor, Judas chega e Jesus olha para ele, nos olhos dele, e fala, para que vieste, amigo? Gente, ele está falando com a pessoa que está traindo ele está chamando ele de amigo. Então, assim, o que sai da gente quando a gente está passando por um momento de pressão, de prisão, de incerteza, de desilusão, de dor, de enfermidade? E não existem prisões. Tem até uma canção que fala isso, não existem prisões que possa conter um adorador. Então, seja um adorador. Começa a profetizar boas novas porque tem propósito de Deus. Tem propósito de Deus. Tem propósito de Deus nessa situação. Deus ele vai surpreender-nos como ele tem feito até aqui. Ele vai mover, ele vai fazer com que o cárcere seja abalado e outras pessoas verão o poder de Deus na sua vida e através da sua vida. E essa luta não é para te paralisar, essa luta não é para te matar, essa luta não é para fazer você regredir, essa luta não é para aprisionar o seu corpo, mas essa luta é para libertar a sua alma, porque você é livre em Deus. Então, quando nós somos livres em Deus, nós podemos todas as coisas, porque quem nos fortalece é o Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso, a prisão que Deus quer quebrar nesse encerramento é a questão da prisão na alma. Seja livre, porque quando a gente é livre na nossa alma, nada pode nos prender, nada pode nos prender. E ainda que nos prenda, ainda que tente, né, nos barrar, que tem momentos que a gente se sente assim, tem momentos que a gente se sente mesmo, como se não tem o que fazer. Mas aí a gente adora, a gente louva, a gente ora, a gente procura viver uma vida que agrada ao Senhor, porque isso é o basilar do cristão. Não tem como correr. Toda palavra ela sempre vai chegar nesse destino. Oração, palavra, testemunho, vida com Deus. Você pode correr na Bíblia, mas sempre ela vai chegar nesse ponto. É vida com Deus, é oração, é simplicidade. O evangelho não é difícil, é coisa simples, só que é difícil porque nem todo mundo está disposto a fazer. Mas, na verdade, é simples de se entender. É oração, vida com Deus, santificação, leitura da palavra, renúncia ao pecado. E hoje, nessa noite especificamente, quando as coisas você percebe que está te prendendo, peça para Deus te libertar na área emocional, porque essa é a área que Deus quer nos libertar, na nossa alma. Porque, como eu disse, os 2 versículos, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Não adianta a pessoa ter tudo externamente e morrer aqui dentro. E depois o outro versículo que eu falei, que a gente não tem que temer aqueles que podem matar o nosso corpo e não pode fazer nada com a nossa alma. Antes a gente tem que temer aquele que pode matar o nosso corpo e lançar a nossa alma no inferno. Então essa que tem que ser a nossa reflexão nesse encerramento. Cuida da tua alma. Dentro da Bíblia, né, pastor? Se a gente for ver, a gente vê uma passagem de 2 personagens, do jovem rico, né, que conhece tudo, as leis, o que tinha que fazer, o que tinha que praticar, e ele vai ter Jesus perguntar o que ele tem que fazer, né? Aí Jesus fala, vende tudo que tu tem, vem, né? E o outro, a gente vê Zaqueu, um homem que tem muito dinheiro, mas havia uma necessidade nele de uma transformação na sua vida. Então você vê, para o jovem, Jesus falou que o que ele tinha que fazer, para Zaqueu, pura necessidade que ele precisava, e o vazio que tinha dentro dele, Jesus não precisou falar nada para ele. Ele chegou para Jesus e perguntou que tudo aquilo que ele tinha feito, ele ia e dava 4 vezes mais. Então há uma diferença aí na vida dessas 2 pessoas, né? Com certeza. E infelizmente, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com esse ter aqui na Terra que estão perdendo o ter no céu. E eles não entendem que o ter aqui na Terra é algo momentâneo que pode até produzir uma certa, entre aspas, alegria, mas não é a alegria plena, porque a alegria plena é eu e você, Gilmar, que come cuscuz e dá glória a Deus. Se vier a picanha contra a filé, a gente também dá glória a Deus, mas a gente o não lucro, depende né? disso. É o lucro, a gente lucro. é que nem o apóstolo Paulo, eu sei me contentar em ter e não ter, em ter fartura ou ter escassez. Ele já estava instruído nisso, porque isso para ele não era nada, porque quando a gente entende o amor de Deus, sabe, que a gente é livre em Deus e que a gente pode ser feliz com as coisas simples da vida. O problema é que às vezes as pessoas estão querendo o tudo e estão perdendo o que é essencial. Que o tudo mesmo é você ter a paz no seu coração. Isso. Amém, Gilmar? Amém. Isso. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Eu queria ser grato ao Senhor para a vida de todos. Tá bom? Obrigado por ter nos acompanhado dentro dessa campanha. Receba as palavras ministradas ao seu coração e saia livre dessa campanha. Se tinha algumas prisões, eu creio que já foi rompida por o poder da palavra do Senhor. Amém? Que você tenha uma noite abençoada, uma semana de vitória e tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Fica na paz, beijo no coração. Obrigado, pastora. Beijo. Eu que agradeço. E beijo a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Amém. Amém.